Evangelho segundo João, capítulo de número 15, verso 16, diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Até aqui, meus irmãos. Repito o início do verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Vamos orar e pedir a bênção e a direção de Deus? Pai amado, gratidão, Senhor, pela nossa igreja, por esse tempo precioso, Senhor, que podemos abrir o nosso coração, Senhor. Sabemos que neste local há um zelo, ó Deus, da liderança, dos presbíteros, professores e dos irmãos, ó Pai, para que haja fidelidade à Tua palavra, Senhor. Nós precisamos agradecer, numa época difícil, ó Deus, com tantas heresias, com tantas coisas absurdas sendo ditas em nome de Deus. Temos uma igreja onde podemos, com coração leve, ó Deus, ouvir a Tua voz, saber que o Senhor fala. Ajuda-nos, ó Deus, a manter a nossa igreja, ó Deus, nos trilhos da Tua palavra, com temor, ó Deus, com a direção do Teu Espírito, ó Pai. Que desse púlpito sempre saia a verdade, Senhor, que edifica, que transforma, que salva, Senhor, o Teu povo, a nossa família, os nossos filhos, e que assim, ó Pai, essa igreja continue, mesmo quando nós passarmos, ó Deus, novas gerações vierem, que aqui continue sendo pregada sempre a Tua palavra, Senhor, com fidelidade. É a nossa oração, é o nosso desejo, é o nosso clamor, Senhor. E que mais uma noite a Tua voz seja ouvida, Senhor, nesse local. Perdoa, Senhor, porque somos vasos de barro, imperfeitos, pecadores, falhos. Não olhemos para homens que são vasos de barro, Senhor, mas que toda honra e glória seja ao Senhor, e que exaltada seja essa noite a Tua palavra. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Esse é um assunto, um dos mais polêmicos da nossa fé. Porque quando a gente fala que Deus escolheu, a primeira reação que às vezes nós mesmos temos, e as pessoas têm, mas se Ele escolheu um, por que não escolheu os outros? É a reação imediata. Tanto que a carta de Paulo aos Romanos há uma longa discussão, um capítulo inteiro, sobre essa questão de Deus escolher. A questão é até uma pergunta retórica do apóstolo Paulo assim, então seria Deus injusto então? Deus não pode escolher um vaso para honra e outro para desonra? E a primeira questão que sobe ao nosso coração naturalmente, quando eu descobri isso na Bíblia, uma interrogação gigante cresceu no meu coração. Então Deus escolheu, gente. E Ele ainda diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Quando eu penso nisso, gente, há uma linha de raciocínio que eu queria fazer com a igreja aqui. A gente vai fazer um panorama, vai ser uma pregação um pouco diferente. Vamos entender isso. Quando a gente fala de Deus e o homem, e é nessa relação, às vezes a gente até pensa assim, mas é como se fosse um pai, ele escolhe um filho, não escolhe o outro, que decisão mais difícil é essa? Não pensa na relação pai e filho.
A relação mais forte que existe entre Deus e o ser humano e o seu povo, sabe aonde? Não está baseado na relação pai e filho. Há algo mais profundo e misterioso. Paulo vai tratar disso lá na carta aos Efésios, capítulo 5, quando ele fala da relação do homem com a mulher. E ele faz esse contraste. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A relação mais profunda de Deus com o seu povo não é a comparação de um pai com filhos, nem de senhor com servo, nem de criador com criatura. Por incrível que pareça, a relação mais profunda que nós temos é comparada aqui, como Cristo amou a igreja. E essa é uma doutrina muito profunda, em que Cristo é apresentado como noivo, e a igreja como a noiva. E existe uma série de implicações quando a gente pensa nisso. Vocês vão entender onde eu vou chegar. E aqui Paulo a carta aos Efésios, ele usa essa figura para exortar os maridos. E ele não está dizendo que, assim como Jesus amou a igreja como os maridos a esposa. É o contrário. Então a origem está lá. Nós é que vamos imitar isso. Começa na relação de Deus com o seu povo, e nós, humanos, vamos aprender isso. E é a relação mais profunda que nós temos aqui na terra. É quando os dois se tornam uma só carne. E Deus usa essa figura de Jesus, o noivo, com o seu povo, a noiva, a igreja. E Ele faz com que essa seja a representação, o padrão, para a gente almejar, buscar isso. Por isso que ele continua, assim também os maridos devem amar sua mulher, como o próprio corpo, que os dois se tornam um. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta dela, cuida, como também Cristo faz com a igreja. Sempre comparando isso, a origem está lá, vai vendo? Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe. A relação de pai e mãe com os filhos, ela é importantíssima, é a primeira relação. Mas ela é apenas uma preparação para uma relação mais profunda, para o resto da vida. A Bíblia não fala que o filho se torna um só com o pai e com a mãe. O pai e a mãe se tornam um referencial, por isso que filhos que têm problema com os pais vão ter problema nos seus relacionamentos conjugais, isso é fato. A gente sabe disso, a gente precisa ser curado de muitas feridas paternais e maternais para termos um relacionamento sadio com nossos cônjuges. Então a referência é essa, e somos preparados no lar para um dia se tornar uma só carne. O primeiro amor é do pai e da mãe, que nos prepara para um dia encontrar alguém e os dois se tornarem uma só carne. Deixa pai e mãe, se une a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Ai, olha que coisa interessante que Paulo fala no verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. Pensa nisso agora. O relacionamento de Deus com você, como povo, comunidade, é de um noivo que ama e dá sua vida e se sacrifica. Existe a palavra paixão. A paixão de Jesus pela sua igreja.
A paixão de Jesus pelo seu povo, a ponto de dar a própria vida, se sacrificar para poder apresentar essa igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Aí nós vamos entrar no negócio da escolha. Então vamos pensar uma coisa aqui comigo. Se a relação mais profunda que o ser humano tem com Deus é comparado e como um padrão, o noivo e a noiva, então vamos pensar. Digamos que você, vamos pensar na mulher primeiro, depois a gente vai para o homem. Encontrou um marido perfeito. Ó, ele é muito bom. Primeiro que ele é muito rico. Mas rico mesmo. Vai te dar todos os presentes que você deseja. Carro zero, iPhone de última geração, mansão, casas, melhores roupas. Vai te levar para viajar para a Europa. Vai te fazer tudo que você sonhar, ele aos seus pés. Faz tudo por você. Ele é amoroso. Ele é carinhoso. Ele é generoso. Ele é compreensivo. Mas ele é tudo, não tem o que falar. Não tem o que falar dele. É o homem assim que você sonhou, nossa, meu Deus, que marido que Deus me deu. Faz tudo, te ama, ele tem muito amor, mas ele é muito rico e muito amoroso e muito generoso, ele faz tudo por você, ele tem muito para dar e ele dá tudo para você. Só tem um porém. Com o tempo, você vai descobrir que ele faz isso com você e com mais um monte de mulheres. Você queria continuar com ele? Acabou o romance? Gelou o coração? Perdeu a graça? Ué, mas ele não vai deixar faltar nada. Ele vai ser um marido presente, amoroso, carinhoso, ele vai dar tudo para você. Só que ele dá para você e você vai descobrir que ele deu igualzinho, o mesmo carro que ele deu para você, ele deu para outra. O meu celular iPhone, última geração, de 16, 17 mil reais que ele deu para você, ele deu para outra, ué. Tem um problema? É um desperdício, porque ele é muito rico. Ele deu uma casa para você, mas deu para outra também, para outra, para várias. Ele dá atenção para você, não sabe como ele consegue, e consegue dar para as outras também. Está toda satisfeita, não falta nada, nenhuma tem o que reclamar. Tá bom para você? Pensa sinceramente aí, mulher. Eu sei que tem um que vai falar assim, olha, pastor, a coisa está tão ruim, que eu vou ficar até quietinho e deixa rolar e faz de conta que eu não estou vendo. Eu sei que tem mulher que faz isso. Mas tem um detalhe. Se isso passa na nossa cabeça, você vai ter que admitir que no fundo, você gosta de tudo que ele te dá. Só que ele só não vai estar te dando uma coisa. Ele não vai dar o coração dele. Porque coração a gente não divide. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Vocês vão pensar sobre eleição de um jeito que você nunca pensou antes. Coração a gente não divide. Não tem como o homem dar o mesmo coração para duas mulheres. Dirá para 3, para 10, sei lá para quanto. Um harém. Não dá. E quem que definiu esse negócio? Foi Deus. Deus falou assim, ó, que os dois vão ser uma só carne. Não tem como ser um só coração se tem outra. Não dá. Você vai ter tudo. Você vai ter o tempo, os recursos, atenção, dinheiro, mas você não vai ter o coração dele. Tá bom? Você quer viver assim o resto da sua vida? Nenhuma mulher vai querer isso. Pode até ser que no início ela pega o carro, pega o iPhone, mas depois uma hora ela vai cair fora daquilo, entendeu? Ela vai pedir o divórcio e vai seguir a vida dela. Porque nenhuma mulher quer isso. As mulheres não querem nem que o homem tenha senha e contatinho, ué. Você sabia que ele tem uma outra casa, uma outra mulher, mas nunca, isso não existe. Dividiu a atenção. Se ele abre o coração para outros, se ele conversa com outros, se ele tem contatinho, já era. Gela o coração, morre a relação. Não existe relacionamento. Os dois têm que ser um. Não pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta. Não existe isso. Porque é necessário uma escolha. Nada substitui isso. Nem o dinheiro do mundo substitui isso. A mulher saber que o homem escolheu ela, dentre todas as outras. E quando ele diz sim para uma, ele está necessariamente dizendo não para todas as outras. Ele corta.
Em 2, 3 meses ele vai ter que apagar todos os contatinhos no celular, tirar a senha, assumir publicamente e acabou. A relação começa a partir daí. Não tem como ela continuar sem isso. A gente sabe disso. Para o homem piora mais ainda. Sabe por quê? Porque o homem, a mulher, olha para o futuro que ela vai ter com aquele homem. E o homem, sabe o que ele olha? Para o passado daquela mulher. A situação do homem é essa. Para o homem importa a história daquela mulher. O passado dela é importante para ele. Para a mulher importa o futuro. O homem nem pensar. Se ele descobrir que ela conversa com outro homem, gela o coração, acaba. Não existe essa possibilidade. Imagina a mulher mais linda do mundo, Gisele Bündchen. Atenciosa, carinhosa, faz tudo o que você quer, te satisfaz, café na cama. Nossa, aquela mulher perfeita. Só que tudo que ela faz para você, você vai descobrir que ela faz para outros homens. Você vai querer ficar com essa mulher? Acabou. Não escolheu. Porque ela também tem que escolher você. Ela tem que dizer sim para você e não para todos os outros. Ela vai parar de conversar com qualquer outro. Ela vai tirar tudo. Ela vai de exclusividade. Essa coisa da exclusividade. Eu escolhi você. Isso é insubstituível. Não tem dinheiro. Nada que o homem ou a mulher faça um pelo outro vai substituir isso. Essa fidelidade, exclusividade, lealdade. Ela se torna a única mulher na minha vida e ele se torna o único homem. Isso não substitui. E é isso que dá sentido para a relação. Segurança. Os dois se tornam um em tudo. Em tudo. Na vida financeira, na vida amorosa, no celular, em tudo. Não tem nada, não há segredo. Como Adão e Eva não tinham o que esconder um do outro. Aí os dois se tornam um. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é um relacionamento indestrutível. E o senso de exclusividade, de ter sido amado, escolhido pelo outro, ou pela outra, é insubstituível, é a base de toda a relação. E pode vir terremoto, chuva, vento, essa casa nunca vai cair. Só cai quando não tem isso. Porque essa é a base. Beleza? Aí você volta para a relação de Deus com o seu povo. Meu irmão, pela nossa razão, pela nossa lógica, a gente pensa assim, ué, se Deus escolheu a mim, beleza, mas por que não escolheu todos os outros? Não haveria essa exclusividade. Isso era necessário. Quando Deus nos escolheu, Ele olhou para você, Ele não viu nada de bom em você. Não é porque você era o melhor, não é nada disso. A palavra de Deus é muito clara. Ele fala não de forma individual, eu estou falando de forma coletiva, comunidade, povo. Assim como Cristo amou a igreja, Deus amou o seu povo. Pensando em povo, Deus escolheu um povo dentre todos os povos. Teve que haver essa escolha. A decisão de te amar como povo. E decisão, você já prestou atenção o que significa essa palavra decisão? O que é cisão? Quando você toma uma decisão, você está cortando todas as outras possibilidades, todas as outras opções. Existe um vínculo de exclusividade que é insubstituível numa relação. E Deus, Paulo diz que é um mistério, ama a sua igreja dessa forma. Desde o início, quando ele forma um povo, lá no passado, mesmo na antiga aliança. Olha que coisa linda em Deuteronômio 7, quando Moisés escreve assim, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Isso é amor. Entendeu? Ele teve que te escolher. Você tem que, ao ouvir isso, Deus me escolheu.
Você não tem que se preocupar primeiramente com, porque é isso que vem no nosso coração. Mas ele escolheu a mim. E por que não escolheu o outro? Por que não escolheu todo mundo? Deus não é justo. Por que criou essa gente então que não foi escolhida? Isso não cabe a mim julgar, gente. É um mistério, eu não entendo. Uma coisa eu entendo. Ele tinha que escolher. Ele tinha que tomar uma decisão. E ele não o escolheu porque eres, como diz o texto sagrado, o mais numeroso, o melhor. Não. Do que todos os povos, ele diz, mas era, pelo contrário, o menor de todos os povos. Na verdade, o povo que Deus escolheu para ele, era um povo que, pelo amor, o povo de Israel, gente, que se desdobrou na igreja, que a gente chama do Israel de Deus, é o povo escolhido. Essa palavra escolhido está de Gênesis a Apocalipse, não tem como a gente tirar ela do vocabulário do nosso relacionamento com Deus. Não há exclusividade se ele não escolheu. Ele olhou e escolheu um povo e formou. A Bíblia diz que ele forma um povo para si. E ele escolhe. Então ele te escolheu para fazer parte desse povo, dentre todos os povos. E nisso você tem que sentir realmente um senso de exclusividade, que te dá um valor inimaginável. Você não consegue imaginar o que é isso. O valor que você passa a ter, assim, quando um homem diz não para todas as mulheres, e diz sim para uma mulher, e vive a sua vida, e dá a sua vida como Cristo amou a igreja, por uma, e a mulher por um homem. É isso que forma os dois uma só carne. Enquanto não tiver isso, não existe. Não existe relacionamento. Estão brincando de relacionamento. Então isso é profundo demais. E Deus tinha que escolher um povo, ele tinha que formar um povo, e tinha que ter essa exclusividade. Por isso que ele fala que ele é fiel a esse povo, ele não é fiel aos outros povos. Ele sacrificou por esse povo. Jesus deu o seu sangue por um povo escolhido. Jesus não morreu na cruz por todo mundo. Entendeu? É a mesma coisa num relacionamento. Meu marido me ama, mas ele ama todas. Não existe isso. Acabou. Morreu ali. Existe o aspecto exclusividade. E é sempre assim que a Bíblia coloca. Jesus morreu pelos seus. Ele sacrificou pelos seus. Ele fala, as minhas. Minha, é dele. Se torna propriedade, povo de propriedade exclusiva. A Bíblia fala isso. Comprado pelo sangue de Cristo. Não foi por prata, ouro, mas pelo próprio sangue. Ele comprou, pagou o dote dessa igreja. Ele tem exclusividade. Então, ele tinha que escolher uns e não outros. Porque tinha que haver isso. Por mais difícil que seja, a gente tentar entender, encaixar o que acontece com as pessoas que não são escolhidas. Não cabe a nós isso. Paulo escreveu um capítulo inteiro da Carta aos Romanos para discutir esse assunto. Mas ele tinha que escolher. Não porque era o melhor. Porque a Bíblia diz, Deus não escolheu o melhor, né? A Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. As que não são. E o texto lá em Deuteronômio diz, porque o Senhor vos amava. É isso que é amor. Você tem que se sentir eleito, escolhido, amado. Paulo começava as cartas falando sobre isso, terminava falando sobre isso. Vós sois eleito povo de Deus, propriedade exclusiva, comprado pelo seu sangue. A gente tem que ter essa identidade e essa exclusividade, e isso não pode produzir em nós um sentimento de superioridade. Pelo contrário, já está dizendo aqui, não, você não é o melhor mesmo, mas não é mesmo. Aí, provavelmente até pior, porque vou falar a verdade, vai. Você olha lá para fora, você consegue encontrar gente melhor que você? Eu consigo, um monte. Rapidinho. E eu penso assim, por que Deus não escolheu outros que são melhores? Tem gente melhor do que eu. Assim como num relacionamento. A hora que você escolhe para casar, no dia seguinte você vai sair na sua casa e vai ver coisa melhor. E vai continuar vendo, pelo amor, me precipitei. Olha, muito melhor. Você vai encontrar mulher melhor que a tua. E mulher, você vai encontrar homem, não vai ser difícil, melhor que o teu. Você vai encontrar. E por que você não troca? Porque existe algo exclusividade.
não é porque era o melhor, mas porque eu o amava. Deus escolheu um povo e decidiu amar esse povo, se sacrificar por esse povo, e ele elegeu esse povo e não elegeu todo mundo. Isso é exclusividade. É difícil, é um assunto polêmico, as pessoas questionam, às vezes nem entende lá fora, mas você tem que entender isso. E ficar em paz no seu coração. Entender que o Senhor me escolheu. Jesus está mais claro do que a passagem que a gente acabou de ler, gente. Não foste vós que me escolhestes a mim. Nós não tínhamos nem a capacidade de escolher o Senhor Jesus na nossa vida. Nós não escolhemos. Mas foi Ele que nos escolheu. E a Bíblia ainda diz que escolheu quando? Antes da fundação. Aí o nosso vai ficando mais complicado, pastor. Do mundo. Meu Deus, está falando fundação do mundo. Você já parou para pensar nesse negócio? Aí você vai entrar num negócio mais profundo ainda. Hoje eu conversei com os jovens sobre isso. Se os jovens entenderem, vocês vão entender. Vamos entender uma coisa. O que aconteceu com a gente? A gente tem uma visão muito pobre, muito limitada do plano de Deus para a gente. Muito, muito, muito limitada. Se a gente ainda continua reclamando, insatisfeito, criando problema com coisa pequena, fazendo tempestade no copo d'água, fazendo nossos dramas, porque a gente não entendeu o que está acontecendo. A gente não entendeu o que está acontecendo. Antes de tudo, da criação, era só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma família perfeita, que se completava. A gente ouve aquele discurso e fala assim, Deus estava sozinho, né? E criou seres para adorá-lo, porque ele se sentia só. Não. Olha isso, até nisso a Trindade é perfeita. Porque era necessário que existisse Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, para que eles já vivessem uma plenitude de amor, de glória. Deus era completo antes de criar qualquer ser. Deus não precisou em nenhum momento. Era muito amor que havia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma família perfeita lá na eternidade. Vamos pensar, nada foi criado. Mas a gente sabe por estudo da palavra de Deus, que na Trindade existe uma economia, né, uma organização lá dentro, e o Deus Pai é o que planeja, o Deus Filho é o que executa, a criação é pelo verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, tudo que Deus criou foi por meio do verbo. A execução, então surge na mente do Pai, é o Filho que executa tudo, que é planejado pelo Pai, e quem aplica, quem faz acontecer? O Espírito, é o Espírito que aplica a salvação no nosso coração, é o Espírito que pairava sobre as águas do globo. A Bíblia fala que o Espírito sempre esteve atuando, ele é o que aplica. Olha que coisa linda, então estava lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, perfeito. E houve um plano, era muito amor, era algo pleno, profundo, perfeito, extraordinário, impensável. Não tem nem como a gente imaginar isso, mas vamos tentar imaginar. E Deus queria fazer a família crescer. Como fazer a família crescer? Deus é Deus. Deus podia fazer assim, ó, e surgir milhares de filhos, do dia para a noite. Seriam o quê? Robôs? Queriam obedecer e fazer tudo que Deus manda? Isso não é filho. E que relação de amor, de sacrifício que teria com esses filhos? Tinha que ter um plano, algo assim, impensável para a gente, né? Aí Deus criou um homem e uma mulher. E lá, meus irmãos, fala que eles são seres criados à imagem e semelhança de Deus. Legal. Beleza. Criou um povo, um homem e uma mulher, a sua imagem e semelhança. Está no plural. Se você ler em Gênesis, está no plural. Façamos. Quem que era o plural ali? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Plural. Façamos o homem a nossa. Está no plural, gente. Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então foi criado um ser, a imagem e semelhança de Deus. Só que, olha que coisa profunda. Havia um relacionamento com Deus Pai, com o Criador, tá?
E aqueles seres criados à imagem e semelhança de Deus. Foram criados anjos, seres espirituais. Nesse mesmo momento, Deus criou tudo. Criou o universo, criou um planeta, colocou lá um casal lá. Em nenhum momento existe um relacionamento, por mais perfeito que seja, não havia pecado, não havia nada de errado dentro, mas uma profundidade que havia de relacionamento ali, mas em nenhum momento fala ali de sacrifício, de morrer, de dar a vida. Não fala de amor, sabe? Algo era o que Deus queria para trazer dentro dessa família, saiu das entranhas de Deus. Uma palavra que nem existia no vocabulário de Adão e Eva, chamada misericórdia, paixão, sabe? Dar à luz a um filho, algo tem que ser mais profundo, não somente criar do barro um ser à imagem e semelhança de Deus. Não estou diminuindo, mas estou mostrando aqui o que existe. É mais ou menos assim, aqui estava Adão e Eva. Aí foi colocado uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi dado liberdade, livre-arbítrio para o homem. Ele tinha a opção, ele não era um robô amarrado numa corrente. Você vai ser aqui, ó, minha criatura, vai fazer tudo que eu mando. Não, Deus colocou, comerás livremente de todas as árvores do jardim, mas essa árvore aqui não. Porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Morrer é separar, é morte, é separação, desconectou. Quando a gente tira da tomada alguma coisa, morte. Morte é assim, primeira morte veio espiritual, desconectou de Deus. A segunda morte, física. A Bíblia fala que quando a pessoa morre aqui na terra, o que acontece? Biologicamente falando, bios, né? Então existe uma morte espiritual, depois biológica. E a vida, deixa de ter vida biológica. Quando o pó volta ao pó como era, espírito é Deus com Deus. Então morte é separação. Então Deus falou assim, ó, como um pai que deu tudo para o filho, está aqui a casa, comida, seu quarto, mas a porta não está trancada. O filho é livre para levantar, abrir a porta e ir embora, olha o que quiser. Isso é liberdade. Deus não criou robôs, criou seres humanos livres. E tinha lá o tentador, porque o amor tinha que ser provado. Ele tinha que ter outras opções para escolher continuar com Deus ou não. A escolha sempre foi necessária. Desde a criação de Adão e Eva, eles tinham a opção de escolher. Vamos continuar amando o Senhor ou não. A árvore está lá, porta de saída. Tinha uma placa de saída. Estava lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles tinham a opção de escolher, senão não era livre-arbítrio. Senão eles não teriam liberdade, eram robôs. E eles escolheram. Satanás deu opções. É assim que funciona. Tudo é uma escolha. E eles tinham a opção de escolher. Satanás falou assim, olha, não é bem o que Deus disse. Aí ele foi astuto. Porque o dia que você comer desse fruto, dessa árvore, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. É ter acesso ao conhecimento, à parte de Deus. É porta de saída, gente. É independência. Então, eles foram independentes. Romperam com Deus. Primeiro, olha como Satanás foi astuto. Quando Deus criou Adão, ele não mexeu. Adão era o cabeça. Ia ser muito mais difícil chegar nele. Deixa ele criar um outro ser. Ele tinha que ter uma segunda opção para entrar. Ele ficou esperando. Deus criou Adão. Ele tinha que dar nome para os animais, mas ele deu um nome, demorou, gente, para ele dar nome para tudo quanto é animal. E ele não achou em toda a terra nenhum ser que fosse semelhante a ele. E aí Deus deu sono para ele e criou a mulher. Muito tempo passou, Satanás não fez nada, ficou quietinho esperando, ele é astuto. Ele ficou, vamos ver. Essa porta aqui não está boa, não. Vou achar outra brecha aqui. Criou o segundo ser, mulher, colocou lá. Se demorasse mais um pouco, ia ser criado um terceiro ser. Adão e Eva iam ter filhos. E mais, e gerações. Aí Satanás ia entrar, ia tentar um casal, o que adiantava? Ele tinha que pegar lá no início, quando tinham dois, a primeira brecha, a primeira oportunidade. Se ele derrubar a mulher vai derrubar o homem. E aí ele conseguiu conquistar a raça toda. Percebe? E quando ele derrubou a mulher, se o homem tivesse sido cabeça naquela hora e resistido, ele poderia ser o intercessor da mulher, mas ele não foi. Então não tinha ninguém para interceder, porque ele caiu junto, acabou, morreu. Não tem mais o que fazer, está todo mundo perdido, vai tudo para o inferno. Tudo que nascer dali para frente, do ventre de Eva, nasce morto espiritualmente, desligado de Deus, e vai tudo para o inferno, que já foi feito para Satanás e os anjos. E agora ele está levando uma raça com ele, um povo.
que Deus fez e Satanás foi lá e... Que coisa. Ele foi rápido, foi astuto, ele ficou esperando Deus criar um outro ser. Ele falou, não vai ficar sozinho isso aqui, vai vir mais alguém aí. Adão e Eva eram o cabeça. Adão e Eva estavam ocupados, obedecendo a Deus, dando nome, trabalhando muito, estava lá trabalhando, ele não viu brecha, criou uma mulher, é a hora de eu agir. Antes que ele comece a ter, isso aí comece a crescer, essa família aí, vai complicar. É agora que eu vou pegar no pulo o negócio. E foi para a mulher e começou a tentar, a mulher derrubou a raça humana, acabou, gente. Vai todo mundo para o inferno. Não. Como eu falei para você, Deus criou Adão e Eva aqui. Aí houve a queda, eles vieram para cá. Mas já estava tudo no plano de Deus. Por incrível que pareça. Lá no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, verso número 15. A Bíblia diz que da descendência de Eva, que não tinha nascido ainda, mas ia nascer, como eu te falei, descendência poderia salvar. Mas não deu tempo, ele foi lá e derrubou antes. Porque poderia ser que um dos descendentes, se tivesse vindo a existência antes da queda, entendeu? E aí o que aconteceu? Satanás foi lá e derrubou antes. Mas ele fala, um dia, da descendência de Eva, vai vir alguém que vai interceder por vocês, salvar vocês. O que Adão não fez. Não salvou a mulher dele, não intercedeu perante Deus. E acabou, não tem mais ninguém para interceder. Mas Deus prometeu que um dia nasceria da descendência de Eva alguém que iria pisar na cabeça de Satanás. Gênesis 3,15, é o proto-evangelho. Primeiro anúncio do nascimento de Cristo. Está em Gênesis 3,15, já está tudo lá. E ainda diz assim que a serpente iria pegar o quê? O calcanhar dessa descendência de Eva. Mas, que ia machucar, mas não ia matar. Quem vai matar é quem pisa na cabeça. Que um dia tudo aquilo seria revertido. E Jesus é anunciado. E aí começa essa saga da promessa da vinda do Messias. Livros são escritos, milênios se passam, toda uma história construída, um projeto planejado lá na eternidade, para fazer aquela família crescer, Pai, Filho e Espírito Santo, que enviou agora o seu Filho, na plenitude dos tempos, por paixão, amor, redentivo. Ele veio por amor. Ele se sacrificou, por isso que a Bíblia fala assim, que o marido que é mais esposo, como Cristo amou a igreja. Houve algo profundo, que não houve no relacionamento de Adão e Eva. Ele veio e morreu, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus então vem por paixão, e ele morre, ele sacrifica, ele dá a sua vida, para resgatar o seu povo, escolhido, eleito, antes da fundação do mundo, dentre todos os povos, ele podia escolher qualquer um. E não há injustiça da parte de Deus. É o mesmo que a gente disser o seguinte, ó, tem até uma parábola dos talentos, você vai trabalhar o dia inteiro para mim, e eu vou te dar 100 talentos, você trabalhou, eu te dou 100. Aí vem o outro, eu vou dar 200. Ah, não é justo. Meu irmão, eu combinei o que para você? Combinado não é caro. Eu combinei que te dá 100. Eu não posso dar 200 para o outro? Não é injustiça isso. Por incrível que pareça, nossa mente às vezes engana a gente. É o mesmo que eu falo assim, ó, eu tenho um bolo aqui, eu vou dar uma fatia para cada um, tá bom? Tá bom, eu dou uma fatia para cada um. Aí eu pego e dou 2 fatias para outro. Aí, não é justo. Pera, o que nós combinamos? Que eu te dar uma fatia. Eu te dei uma fatia, dei. Então pronto, combinado não é caro. O que tem se eu dou mais para outro? Então Deus criou todos os povos, caíram, vai todo mundo para o inferno. Ele é livre. Ele quer um povo para ele. Amém. Não é injusto. Porque esse povo que pecou como todos os povos, ele fez pagar, mandou o filho dele pagar o preço, resgatou com o próprio sangue, comprou. É um relacionamento de paixão, de amor. É amor eletivo. O amor tem que ser eletivo. Para você dizer que ama, você tem que ter escolhido. Você tem que tomar decisão. Você tem que romper. Você tem que pagar o preço. Tem que haver exclusividade. Porque senão não há fidelidade. Tem que haver lealdade. E você sabe a diferença de lealdade e fidelidade? Lealdade é o que a gente faz quando é presente. Fidelidade a gente faz quando é ausente. Quem não é leal na sua presença, não vai ser fiel na sua ausência. O Senhor Jesus foi leal e fiel. Cumpriu, pagou
morreu e continua sendo fiel. E a Bíblia diz que mesmo que a gente deixe de ser fiel, Ele permanece fiel, porque aí fidelidade é mais profunda ainda. Fidelidade é uma promessa que Ele fez não para você, Ele fez para Ele mesmo, que Ele iria morrer e salvar aquele povo, aconteça o que acontecer. Então esse amor, além de tudo, de ser eletivo, um amor incondicional. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou menos, porque Ele decidiu isso antes de você nascer, antes da fundação do mundo. É um amor incondicional, eletivo, escolheu você entre todos os povos. E fez um povo para Ele, que no passado é representado por uma nação, mas nunca foi o plano. O plano sempre foi de todos os povos, tribos, nações. Sempre foi esse o plano. Ele começou com o povo, mas isso foi se ampliando e esse povo é formado de todos os povos. E Ele escolheu para si esse povo. E agora, meu querido, enquanto a gente está nessa jornada, Ele está só fazendo uma coisa. O grande propósito de Deus, você está aqui por um único propósito. Deixa eu contar uma coisa. O seu único propósito é isso. Você está aqui, como se fosse uma arca de Noé, recolhendo os de Deus. Nós estamos de passagem. Nada é aqui, gente. Não crie ilusão. Não se iluda com esse mundo. Isso aqui já está condenado para o fogo eterno, gente. É um barco que está passando e recolhendo os que são dele, até o último. Sabe quando Jesus volta e tudo fecha o juízo final? Quando o último ouvir, a gente não sabe quem vai ser o último. Pode ser que esteja pregando essa semana para alguém que seja o último, e aí acabou. Pastor, guardei dinheiro lá no banco, financiei um carro. Não vai precisar pagar, né? Vai acabar, né? Acabei de construir minha casa, estou noivo, vou casar semana que vem. Logo na minha vez, pastor. Ninguém sabe quando vai ser o último que eu ouvir, o último que entrar no barco, nessa arca de Noé, fecha a porta, meu irmão. E vai ser de novo. Juízo, mas não de água, pior, fogo. E a nossa esperança não está nesse mundo, a Bíblia diz, mas em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A Bíblia diz que Jesus agora é o primogênito de muitos irmãos. Ele abriu uma porta, gente. Olha que coisa extraordinária. O ser criador do universo, Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade, planejou, veio. Ele mudou a natureza. O Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, ele tinha uma única natureza, divina. Agora ele tem duas. Divina e humana. Ele se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do gênero do Pai, e Ele forma um novo povo, resgata, manda mensagem, e aí uma nação, um povo é formado, de todos os povos, tribos, línguas, e agora, Ele morre, aquele corpo vira pó, e Ele ressuscita com um corpo glorificado, e a Bíblia diz que nós seremos como Ele é a primícia dos que dormem, é o primogênito dos mortos, um novo povo, com um novo corpo, em novos céus, em nova terra. É isso que Deus planejou lá na eternidade. Ele não planejou isso aqui não, gente. Isso aqui é só um caminho, isso não é o fim. Isso é um meio dele chegar num projeto muito, muito maior. Então não reclama, gente. Aqui você vai ficar doente. Aqui você vai sofrer, porque no mundo tereis aflições. Aqui você vai ter, assim, apenas pequenas amostras de alegria, de prazer, na presença de Deus. Ele te deu a bênção de ter um período de tempo na sua vida que você teve um pouquinho de saúde, que você formou família, casou, fez algumas coisas nesse mundo, mas não iluda, gente. Isso aqui não é para sempre. A nossa mente e a nossa esperança não pode estar aqui, porque você vai se frustrar. A Bíblia diz que a nossa esperança se resume às coisas dessa vida. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. E se Jesus não ressuscitou, se todo esse plano não existe, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O projeto de Deus supera e muito esse negócio aqui. Isso aqui é um protótipo. E é um processo através do qual Deus vai simplesmente trabalhar na sua vida. E os filhos de Deus, você percebe que os filhos de Deus passam por situações que às vezes o que não é filho de Deus, ele faz o que quer, não acontece nada. A gente o tempo todo está levando, porque Deus está trabalhando você. Está moldando, está burilando você. Ele está aperfeiçoando. Jesus abriu os caminhos, por isso que a Bíblia diz que Ele foi na frente. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente segue Ele. Então a gente vai seguindo os passos de Cristo, e a gente vai seguir e vai ser como Ele é. A gente vai ter o corpo igual de Cristo, e vamos entrar nessa família, Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus, o irmão mais velho. E todos nós seremos como Ele, vivendo em novos céus, nova terra. Gente, isso é o Evangelho. E você tinha que ser escolhido.
dentre todos os povos. Ele te escolheu. E Ele nunca vai desistir de você. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem potestade, nem o demônio, nem o pecado, nem a vida, nem a morte. Isso é eleição. Planejado desde a eternidade. Ele pensou em você. No dia que você seria gerado no ventre da sua mãe, viesse a vida, crescesse, em algum momento você ouviu o Evangelho, com todas as suas imperfeições. Deus conhece a sua vida até o último suspiro aqui na terra. Ele sabe de todos os erros que você vai cometer. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar, porque Ele escolheu e Ele prometeu para Ele mesmo. Isso é fidelidade, que mesmo você foi infiel. Eu vou abandonar Deus hoje, tenta. Faz um teste, prova, vai. Tenta abandonar Deus. Você não vai conseguir. Porque a graça de Deus é irresistível. É um amor redentivo, eletivo, exclusivo, fiel, leal e incondicional. Ele nos amou até o fim. E foi obediente até, a Bíblia diz, até a morte de cruz. Ele já pagou o preço. Você já foi comprado, você é dele. E ninguém, nem nada vai te separar de Deus. Aqui você vai passar por luta, mas Ele vai estar com você. A Bíblia diz, estarei convosco todos os dias. Você vai passar por luta aqui, você vai ser aperfeiçoado, mas nós vamos estar junto. Ele não abandona o seu povo. Isso é maravilhoso, gente. Tenha sim esse senso, e não errado, de exclusividade. Deus me amou de um jeito, gente, diferente. E Ele morreu por mim. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. E eu não fiz nada para merecer. Isso é extraordinário, gente. Nós vamos fazer, já fazemos parte, mas estamos ainda no processo de viver algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem ideia do que Deus preparou para você. Você não tem ideia. Cumpra a sua missão aqui. Deus te deu uma família, está lá, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja, meu irmão, não é brincadeira não. Esposa, honra teu marido. Tem filhos, cria os seus filhos. Você tem um dom, uma vocação, desenvolva, sirva aqui na terra, cumpra a sua missão. Não vamos diminuir o nosso tempo aqui, ele é importante. Não vamos desmerecer o que Deus criou aqui, é importante. Vamos honrar a Deus, glorificar a Deus aqui. É a única vez na história da sua existência que você vai poder glorificar, louvar a Deus na luta, na dor, no sofrimento, no mundo caído. Porque hoje você tem um corpo caído, você está num mundo caído, com pessoas caídas, mas você é eleito. E o Espírito habita em você. É a única vez que você vai poder louvar a Deus, servir a Deus, nesse estado que você está. Porque haverá um dia que você vai deixar esse corpo de dor, de sofrimento, que está num processo de deterioração. Nosso corpo está se deteriorando. Aceita que dói menos, gente. Você vai ficar careca, você vai ficar velho, você vai ficar com o rosto, se Deus quiser você viver bastante, igual um maracujá. Pega um maracujá, aqueles bem assim, sabe? Olha bem para ele, aquele maracujá que você vai na feira, assim, que você fala, nossa, é o melhor que tem, né, gente? Você bate assim, tem um negócio duro lá dentro, sabe? Ele, tudo enrugado, o seu rosto vai ficar assim. Quando eu olho aquelas imagens, né, daqueles velhinhos lá de 90 anos, ou 100 anos, com o olho enrugadinho, sabe? É isso, meu irmão. Nós vamos envelhecer aqui. Nós vamos enfrentar a doença, nós vamos enfrentar a enfermidade, nós vamos passar por esse processo com Cristo, porque Ele tem preparado algo muito melhor. Vamos valorizar, ser grato a Deus, viver, benção que Deus te deu, você está aí trabalhando, Deus está te sustentando, Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia, Ele é presente, mas acorda, não se iluda. Quando as coisas não acontecerem como você planejou, você fala, amém, isso aqui é temporário. Não coloca o teu coração em nada aqui nesse mundo. A Bíblia diz, se multiplicar as vossas riquezas, não colocais nela o coração. Isso é bíblico. E aí vem o último ponto para a gente fechar. Deus amou você exclusivamente. Agora deixa eu te contar uma coisa para você. Ele que também quer um amor exclusivo da gente. Por isso que a Bíblia fala que Ele não quer dividir o nosso coração com ninguém, nem com nada. Por isso que a Bíblia tem lá o mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Deus é
qualquer coisa que controla a nossa vida e toma o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa. Pode ser pessoa, dinheiro, status, qualquer coisa. E Deus quer um amor exclusivo da gente. Porque isso é a relação. Assim como Deus escolheu e foi exclusivo, Ele morreu por você, Ele deu tudo por você, e Ele quer exclusividade. Ele não quer, por isso que a Bíblia fala que o Espírito tem ciúmes da gente. Não quer dividir a gente com ninguém. Você quer dividir o seu marido com alguém? Ele vai continuar fazendo tudo que ele está fazendo por você. Ele tem muito para dar, ele não pode dar para outra? Beleza? Combinado? Não. Você vai dividir a sua mulher com alguém? Não. Exclusividade, fidelidade. Deus também não quer dividir a gente com ninguém. Ele quer o nosso coração inteiro. Por isso que a Bíblia fala, filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer o seu coração. Porque se você dividir, meu irmão, não tem coração mais no negócio, porque não dá para dividir coração. Por isso que essa história que a gente está vivendo hoje, né, de abrir a relação, acabou, meu irmão. Não dá. O coração não pode ser dividido. Você pode dividir o corpo, o dinheiro, as posses, o que você quiser, o seu tempo, mas o coração não. Porque só é possível, 2 se torna 1. Isso é bíblico, não tem como. Então não há a mínima possibilidade disso acontecer. Na relação humana e muito menos numa relação espiritual. Deus te amou com exclusividade. E o que Ele fez por esse povo, Ele não fez por nenhum outro povo. É exclusivo. Jesus morreu pelos seus. E ponto final. E Ele quer que os seus o amem com exclusividade. Porque Ele tem ciúmes e não quer dividir a gente com ninguém. E qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida, Deus vai tirar. E Ele prova. Até um filho, quando Deus chegou e falou assim para Abrão, Abrão, sabe aquele teu filho que tu amas? Dá ele para mim. Provou. Ele pegou o que Abrão mais amava na vida dele e pediu. E Abrão, de coração, entregou. Quando ele entregou, ele estava dizendo assim, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas, e não divido o meu amor com ninguém. Nem com deixa eu te falar com você. A melhor mulher do mundo, a melhor esposa do mundo não vai substituir esse amor de Deus por você. O melhor marido não vai, o melhor filho. Toda a riqueza desse mundo, nada. A frustração hoje nas relações, porque as pessoas estão transferindo para os seus relacionamentos humanos, interpessoais, marido, esposa, filho, pai, mãe, seja o que for, um amor que nenhum ser humano pode te dar, que esse é o amor de Deus, que é o único que é totalmente incondicional, insubstituível, fiel, exclusivo, eterno. Esse amor vai te dar um senso de identidade. Você vai se sentir amado tão profundamente que você não vai ser carente para ficar implorando migalha de amores humanos, que são falhos. Melhor marido do mundo vai falhar com você, melhor esposa do mundo vai falhar com você. Seus pais falharam e vão continuar falhando com você. Eles não vão te amar como Deus te ama. Os filhos não vão te amar. Ai, meu filhinho querido, é homem? Deixa eu falar assim. Tem mãe que, pelo amor de Deus, tem uma relação doente com o filho, até esse filho encontrar um rabo de saia. Aí já era, mãezinha, viu? Já era, meu irmão. Ele não vai nem almoçar mais de domingo com vocês, ele vai na casa da sogra. Até a princesinha que está lá na sua casa encontrar um marmanjo que ela vai se apaixonar por ele, acabou pai e mãe. Os dois se tornam uma só carne, já era, deixa pai e mãe. Então não transfere, não idolatra relações humanas, nem com o marido, nem com a esposa, nem com o pai, nem com o filho, nem com ninguém nesse mundo. Só com Deus você vai ter esse tipo de amor. Aí agora você satisfeito, preenchido, pleno do amor de Deus no seu coração, você vai ter um relacionamento sadio com o seu cônjuge, com seus filhos, cada um no seu devido lugar. Porque a doença vem daí, quando a gente transfere coisas e espera coisas que o homem, ou a mulher, ou o pai, ou o filho, seja o que for, nunca vai poder te dar. Você está frustrado com o amor humano? Não deveria. Está esperando demais. Porque todo amor humano é falho. O que você pode exigir é fidelidade, integridade, verdade, transparência, lealdade. Isso sim. Se não tiver isso, não tem relacionamento. Morreu, acabou. Isso é a base. Fora isso, meu irmão, pode esperar que vai falhar e muito. Não espera nada. Vai falhar, vai falhar. Seu pai vai falhar, sua mãe vai falhar, seus filhos vão falhar, seus cônjuges vão falhar, mas o amor de Deus não. Ele é perfeito. Amém?
Feche seus olhos, fala com Deus. Agradece, Senhor. Eu não sei porque o Senhor me escolheu. Eu não tenho nada de bom. E a Bíblia diz que Ele escolheu um povo não porque era o melhor, o maior, mas nada. Escolheu porque era o pior. Deus escolheu aquele povo de Israel, meu Deus, murmurava, reclamava de tudo. Ah, tá bom o povinho. E a igreja dos dias de hoje é pior que o povo de Israel. Deus te escolheu. Ele amou. Ele te elegeu, Ele te escolheu dentre muitos. Tinha gente melhor para Ele escolher para pôr aqui dentro, mas escolheu você. Que Ele quer usar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Ele deu a vida dEle por você. Ele prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou orar enquanto os presbíteros vêm à frente, e a gente vai encerrar com a Santa Ceia. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor. Porque o Senhor prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor é insubstituível, perfeito. E nenhum amor humano, Senhor, chega perto disso. Que o nosso coração se encha de plenitude desse amor. A palavra nos exorta para conhecermos a profundidade desse amor. Sermos cheios desse amor. O amor de Deus deve nos constranger. O amor de Deus deve nos encher pelo Espírito Santo que nos foi dado. É esse amor que temos que nos aprofundar. Ele é um amor eleito, eletivo, exclusivo, incondicional, eterno. É o amor de Deus pelo seu povo. Ajuda-nos, ó Pai, a descansar, confiar, renovar nossa fé, nossa esperança, esse amor eterno. A nossa esperança, ó Deus, enquanto vivemos nesse mundo imperfeito, mas esperando novos céus e nova terra. Enquanto vivemos, ó Deus, amores imperfeitos aqui na terra, nos nossos relacionamentos humanos, mas ancorando o nosso coração nesse amor perfeito, que é o amor de Deus, que é eterno, que não falha, nunca falha. Ajuda-nos a entender isso, ó Pai. E que esse senso de identidade, de adoção, de exclusividade, de amor, nos tornamos preciosos para o Senhor. Fomos comprados. Somos únicos e exclusivos, e não é errado pensar isso, porque não há mérito em nós. É simplesmente porque o Senhor escolheu nos amar. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Em nome de Jesus, amém.